Bom dia, pessoal. Sempre um prazer imenso aqui de novo estar com vocês no Fórum GD. De novo aqui trazendo algum conteúdo relevante aí para todo o público da geração distribuída. Tá? Como sempre, vou abordar aqui aspectos jurídicos do segmento de GD no Brasil, tá? Um enfoque na 482, que é o nosso regulamento em vigência. Meu nome é Frederico Boschin, sou advogado, diretor do Sind Energia RS, diretor regional da BGD aqui no Rio Grande do Sul, e venho aqui trazer para vocês, então, uma explanação do que eu entendo desse mercado e muito do que eu convivo aqui diariamente aqui com toda essa sistemática de trabalho dentro do segmento de geração distribuída no Brasil. Tá? Como advogado, então, meu foco vai ser sempre muito a questão de como funciona a geração distribuída com relação ao uso de rede, a alguns aspectos aqui contratuais, tá? Regulamentos, algumas vedações e implicações tributárias da geração distribuída, tá? Vou colocar, então, para vocês a minha apresentação, vou tratando aqui de alguns pontos, tá? Aspectos jurídicos do segmento de GD no Brasil, eu vou abordar, então, principalmente a regra que está em vigência hoje, mesmo que a gente considere essa revisão, tá? E mesmo que se considere os PLs, eu vou focar muito aqui, então, em 482, tá? Então, vamos lá. Aqui, quando a gente fala em geração distribuída, na verdade, a 482 ela trouxe uma grande inovação que diz respeito especificamente à compensação de energia. Geração distribuída já era um conceito que existia no mercado, a gente já conhecia ele, tá? Em basicamente a geração de pequeno porte, tá? E a possibilidade de concessionárias comprarem energia diretamente do consumidor, sem passar por um gerador. Quando a gente fala isso, a gente define especificamente que o consumidor da geração distribuída ele é o consumidor do mercado cativo. Então, o consumidor de mercado livre não entra nessa sistemática porque não existe comercialização de energia nessa lógica, tá, gente? Então, o que isso quer dizer? Eu não vou ler toda essa parte, mas eu coloquei em vermelho aqui para vocês. Justamente o quê? Não existe comercialização de energia, nem tem como haver, tá? Porque a concessionária não tem como remunerar o cliente, porque o cliente não haveria nem de como fazer uma justificativa dessa entrada de capital, dessa entrada de dinheiro no patrimônio dele, porque não pode emitir nota, porque vender energia elétrica é uma função privativa de distribuidoras, tá? Para consumidores. Por isso que se chama mercado cativo e por isso que se chama mercado de monopólio natural da distribuidora e da transmissora, tá? Dito isso, eu falo sobre as duas modalidades, que é micro, onde a gente fala até 75, e mini, então até 5. Por que essa diferença? A gente vai ver isso logo mais, quando eu entro na problemática, então, da distribuição de 3 pontos essenciais da geração distribuída, que é o que eu quero tratar aqui hoje. Tá? Fracionamento de usinas, que diz respeito exatamente a essa linha de corte entre 75 e usinas de mini geração, justamente por conta da contratação da demanda. Tá? Isso é um pagamento de um serviço pela rede. 2, quando eu faço, então, a troca da micro pela mini, ou aumento da potência, existe uma série de custos aqui que são relacionados a reforço de rede, melhoria, que também existe uma distribuição aqui mais diferente de como é micro, tá? Mas é justamente por conta dessa lógica que funciona essa diferenciação entre micro e mini. Isso aqui não é exatamente alguma coisa meramente normativa, tá, gente? Dito isso, antes da gente entrar na questão de alguns detalhes de como funciona então a geração e da problemática, eu sempre trago esse gráfico para explicar para vocês duas coisas. O que é tarifa de energia e o que é custo de energia. Tá? Veja que no lado da pizza aqui eu tenho então a distribuição de como funciona a tarifa de energia, tá? Que diz respeito às componentes que são dadas pela distribuidora. Tá? Aí a tarifa regulada pela ANEEL. No lado aqui da nossa componente de tributos parcela B e parcela A, isso aqui diz respeito ao custo da energia.
Porque, veja, tributo não faz parte da tarifa de energia. O tributo ele vem depois de ser levantado todos os custos e isso faz parte do que a gente paga, tá? Por que eu falo isso? Porque a compensação na geração distribuída é importante para a gente ter consideração sobre o que a gente vai compensar. Então, em alguns determinados modelos, a gente compensa tributos, em outros modelos, não. Tá? E aqui a gente vai, então, ver como vai ter alguma espécie de rentabilidade diferente entre projetos, por exemplo, compartilhados ou não, tá? De geração compartilhada. Quando a gente vai olhar aqui, então, tributos, ICMS, PIS, COFINS e CIP, a gente já consegue ver três coisas. O ICMS é Estado, PIS, COFINS é União e CIP é município. Então, já tem 3 entidades aqui interessadas na nossa fatura. Parcela B são custos gerenciáveis pela distribuidora, ou seja, são os custos relacionados à distribuição e são os custos que dizem respeito à empresa que faz ali a colocação do fio e do trafo na rua onde eu vou ligar minha GD. A parcela A, ela diz respeito a custos não gerenciáveis da distribuidora, ou seja, ela repassa isso juntamente com o tributo. Tá? Então, assim, quando ela recolhe a transmissão, ela faz integralmente o repasse da transmissão através da TUST para a transmissora. Encargos para a ANEEL ou para o ONS e TE, que é a tarifa de energia, para a geradora. Então, por isso que se cria uma celeuma tão grande em volta da geração distribuída, porque aqui já se vê que são pelo menos 8 entes que recebem as suas remunerações dentro de uma fatura só. Então, é importante ter claro que quando a gente faz a injeção de 1 kW pela placa solar lá do meu telhado, eu preciso ter claro que eu estou compensando, então, não só a minha pizza aqui do meu lado esquerdo, mas eu estou fazendo a compensação de todas essas rubricas que estão aqui desse lado, tributo, parcela A e parcela B. Tá? Dito isso, eu trago, então, como é que funciona o aspecto tributário, que talvez seja o mais importante para a gente entender o que compensa e o que não compensa na tarifa de energia. Tá? Grosso modo, tudo na tarifa tem que ser tributado, a menos que exista uma regra que nos permita a não cobrança do ICMS. Tá? Então, veja, mesmo que a 482 fale que se trata de empréstimo gratuito, tá? Todos os estados, os entes federados, eles devem cobrar o ICMS da rubrica inteira da energia que passa pelo fio. Por que isso? Porque não é autorizado nenhum estado, pela lei de responsabilidade fiscal, de conceder nenhuma espécie de isenção que não seja literal, tá? E que não seja absolutamente clara dentro de um dispositivo normativo estadual. O convênio CONFAS, que é uma reunião dos secretários estaduais nacionais, tá, junto com o ministro de Fazenda, ele faz um nivelamento de ICMS de forma que não exista guerra fiscal entre os estados. Então, o convênio CONFAS, ele decide que os estados podem ou não podem conceder isenção na questão da GD. Com exceção de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que tem os seus convênios, tem leis estaduais diferentes dos decretos estaduais, e que concedem uma ampliação desse escopo de isenção. Tá? Aqui, então, eu trago a leitura literal do que está dito. Tá? Então, os estados estão autorizados a dar isenção de ICMS, então vejam aqui que ele fala na própria unidade consumidora, unidade do mesmo titular. Tudo isso para explicar que somente o alto consumo remoto tem a possibilidade de isenção de ICMS. As outras 3 hipóteses não têm essa possibilidade. Ou seja, qualquer geração compartilhada não tem isenção de ICMS e EMUCs também não tem isenção de ICMS. Justamente por isso que a gente vê tão pouco EMUC e tão pouco geração compartilhada no mercado. Porque a gente não isenta a tarifa do cliente. Então esse cliente ele vai continuar pagando o ICMS inteiro, mesmo que eu faça o abatimento do crédito em quilowatt-hora da conta dele. Tá? Com o seguinte detalhe que é dado aqui embaixo, onde eu botei esse triângulo aqui de atenção, que é usinas, então, menores que 1 mega. Tá? Somente sobre TE, tá? Que é o que diz o item de baixo.
Então, não se aplica custo de disponibilidade, energia reativa, demanda de potência, encargo de conexão, uso de distribuição e qualquer outro valor. Tudo isso para explicar o quê? Muitas concessionárias fazem a distinção agora na baixa tensão do que é TUSD e do que é TE. Por quê? Porque eles precisam, então, fazer a apuração do ICMS dessa rubrica de TUSD, tá? Que não está dada aqui. Então, vocês devem ter visto aí já muitos dos clientes de vocês reclamam que vocês não conseguem mais fazer um abatimento total de energia, o quilowatt-hora que entra, ele não abate 100%, porque a conta do cliente, ela então segue agora entrando com pelo menos o ICMS da TUSD em todas as contas, tá? Isso se explica por conta dessa dinâmica do convênio com o FAS. Muitas concessionárias não faziam isso e era uma questão procedimental delas, tá? Mas agora é feito, tá? Então isso explica muita coisa aqui de uma perda de rentabilidade de alguns projetos, tá? Ou seja, a isenção não se aplica à geração compartilhada e nem EMUCs e qualquer empreendimento com potência superior ao mega, tá? Ou seja, somente vai se beneficiar quem tem unidade consumidora do mesmo titular, ou seja, matriz e filial no alto consumo remoto, e usinas até 1 mega, sendo certo que somente sobre TE, tá? Não sobre TUSD, tá, gente? Então, o que eu faço? Normalmente eu pego a tarifa, divido em 2 e pego ali o ICMS, que vai dar talvez 30%, sempre vai sobrar 15% de ICMS que vai continuar sendo pago, tá? Justamente porque divisão entre TE e TUSD é alguma coisa próxima de 50%. Tá? Questão de PIS e COFINS é um pouco mais simples, tá? Ele tem a mesma dinâmica de mesma titularidade, tá? Ou seja, só tem isenção de PIS e COFINS quando eu falo de matriz filial. Geração compartilhada não tem isenção de PIS e COFINS e também EMUCs não tem isenção de PIS e COFINS. Como não é falado em potência, então a gente pode trabalhar com potências maiores. Então, grosso modo, vocês vão ver no Brasil sempre as usinas em até 1 mega para geração em compensação matriz e filial. Esse é o grande mercado, isso é o que vai ser explorado, é o que é de maneira mais ostensiva explorado no mercado. Isso talvez seja assim, matriz filial, carga e remoto, considerando as duas, talvez 99% do mercado. Tá? O sistema de compensação de energia, tá? Então, eu também não vou me adentrar aqui, porque esse provavelmente é um ponto que todo mundo está cansado de saber. Eu só vou trazer um ponto aqui de atenção que diz respeito a custo de disponibilidade e demanda contratada. Isso tem a ver muito com os trafos de 112,5 e ligações de 75 kW, tá? Muita gente me questiona isso, metade das concessionárias do Brasil não aceitam mais o faturamento em grupo B de quem está ligado em tráfego 112, porque insiste na tese de que, como está ligado em GD, a regra da 482 fala que, se está ligado em microgeração, paga disponibilidade, se tiver ligado em mini geração, paga a demanda contratada. Então, como a 414, que tem lá no seu artigo 100 a prerrogativa de optar pelo faturamento do Grupo B de 2010, muitas concessionárias entendem aqui que essa regra da 482 de 2012 é superveniente, então teria prevalência, tá? A ANEEL já disse que talvez isso valha, eu particularmente entendo que existe uma opção do cliente, mas é uma discussão aqui que pode ser jurídica ou não, tá, gente? Mas é uma discussão que existe no mercado e tem inviabilizado muita gente que quer fazer quer fazer tráfego de 112 para ligar em faturamento de grupo B, tá, gente? Metade a metade, tá? Metade das concessionárias estão emitindo, metade das concessionárias não estão pedindo isso, tá? Compensação de energia sempre na geração de ponta e fora ponta, então eu insisto muito que os tamanhos de usina devem cobrir sempre o fora ponta, que é o horário do dia. Não dá para aumentar tamanhos de usina para fazer cobertura de ponta, porque ponta não tem sol, então normalmente vai ter que aumentar muito o tamanho de usina. Então, a minha orientação sempre é essa. Faça um projeto para matar o fora ponta dos seus clientes, tá? E não aumenta a demanda contratada dele.
Isso aqui também tem muito a ver com relação à questão da divisão entre micro e mini geração, justamente por conta do próximo item, que é o fracionamento de usina. Quando eu estou na microgeração, o custo é todo da concessionária. Quando eu estou em mini geração, o custo é meu. Tá? E isso vem justamente para a questão da vedação de divisões de usinas em tamanhos menores. Tá, gente? Por quê? Por duas razões. A gente fraciona em tamanho menor para não pagar demanda, né? Fugir da demanda contratada e aumentar a rentabilidade da usina. E segundo, para tentar fazer com que a concessionária arque com o custo de reforço e de melhoria de rede. Tá? Isso é o que impacta necessariamente o fracionamento das usinas. Então, quando a gente tem aqui, dentro do parágrafo 3º do artigo 4º, a vedação de usinas pequenas ou de menor porte, eles colocam duas lógicas. Eu não consigo fracionar a usina de 75 nessa linha limítrofe de 75 para fugir da demanda, tá? E eu não consigo fugir das usinas lá de 5 megas, porque dentro de alguma lógica eu vou ter que ter o pagamento de algum reforço de rede, alguma coisa assim. Tá? Dito isso, o que eu falo? Duas usinas de 75, uma do lado da outra, talvez vai dar problema, tá, gente? Então vocês precisam ter muito claro essa lógica de que esse mercado ele vai precisar, então, ser muito cuidadosamente feito, tá? Eu não sugeriria a ninguém fazer essas usinas adjacentes, usinas próximas de 75. O ideal é, então, faz acima de 112, paga a demanda e faz a usina, tá? Porque vai encontrar certamente um problema nesse ponto, tá, gente? Segunda coisa é que quando a gente fala, então, em locação de usinas, eu já vejo outro problema. A gente não pode, então, fazer pagamento real por quilowatt-hora, mas a gente pode, sim, então, fazer o pagamento por um valor fixo e alguma coisa que seja ligada à performance do equipamento. Então, veja, existe uma vedação, mas existe uma lógica de precificação de usinas, que é como eu particularmente faço, que é considerar uma produção estatística de energia, precifica essa energia no ano, tá? Trabalha com os percentuais que podem ou não ser compensados dentro da fatura de energia, transforma isso num valor fixo e troca isso com o teu cliente na forma de uma alocação de equipamento com cláusula de performance, sendo certo que o grosso da remuneração vai vir de uma parcela fixa, tá, gente? Essa é um pouco da lógica que eu quero trazer para vocês aqui dentro dos aspectos jurídicos que eu entendo mais relevantes. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão referente ao meu tema abordado aqui, e desculpa o curto espaço, tá? Acho que tem muito mais palestrantes melhores aí do que eu, mas, de uma certa forma, aqui estão os meus contatos. Caso vocês necessitem, tá? Só me chamar, tem meu telefone aqui, tem meu e-mail. Tenho o maior prazer em ajudar todos aqui e eventualmente, tê-los como clientes, tá, gente? Obrigado.